Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de novembro de 2011, domingo. O verbete é de número 2121. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 22 máximos. Eu chamo a atenção que no detalhinho tem 13 máximos. O tema é propulsor da INVEX. A especialidade é inversometrologia. Quem redigiu o verbete é um técnico sobre o assunto, que é o professor Marcelo, que está ali, muito bem acompanhado pela assessora. Definição. O propulsor da INVEX é a causa, o motivo, a ação potencializadora, capaz de estimular a consciência intermissivista homem ou mulher, a eliminar traços imaturos e otimizar o planejamento técnico máximo para a atual vida intrafísica, visando acelerar a autoevolução. O autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas. O megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal. O bom humor favorecendo a autorraciociniofilia. A maturidade pessoal antecipada. A escolha de companhias sociais evolutivas, o enfrentamento do contrafluxo social, o aproveitamento da juventude física. Eu li apenas alguma coisa da fatologia, que tem mais de 20 linhas. O despertamento para a psique precoce, a automotivação pela evoluciologia despertada no curso intermissivo pré-ressomático. Agora, na divisão da argumentologia, nós temos uma tabela com 24 cotejos entre impedidores, com respectivos apostos e propulsores da INVEX. Vale a pena ver os detalhes dessa tabela. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos antimaternidade sadia, bilibertação inversora, inversor intelectual, inverso-pensene e questionário inversológico. Frase enfática. A coragem em assumir a capacidade possível na manifestação consciencial, tenaz e diuturnamente, capacita o praticante da técnica da INVEX a galgar neopatamar evolutivo avançado. Você considera-se inversor existencial? Como encara os desafios da propulsão da INVEX? A bibliografia específica tem 2 fontes. Agora, a mega análise desse verbete. Eu separei aqui 12 itens. Inversometrologia, potencialização, autopropulsão, aceleração, autoconscienciometrologia, produtividade, autopriorologia, autodiscernimentologia, autodeterminologia, holomaturologia, megafocologia e planejamentária. Agora, questionamento ao verbetógrafo. Por que você não usou na página 30, Femininologia, a inversora imberbe? Se o adjetivo é comum de 2 gêneros, tanto para o masculino como para o feminino, no sentido de que é novo, jovem, iniciante. Olha, isso aí eu posso avançar aqui o expediente e falar o seguinte: isso vai reclamar de mim de todo jeito, mas você não pode estar chamando que as mulheres, a mulher barbada, é um negócio errado isso aí, é muito negativo. O nosso amigo aqui que perguntou, ele não entendeu o que é a mulher barbada do circo. A gente não pode falar nada que seja de barba ou imberbe com referência à mulher. E nem que a mulher tem bigode. Dizem que a mulher de bigode é a mais brava que tem. É superior ao genocida. Entende? Então, a gente não pode falar essas coisas. Ele aqui não entendeu. Agora, fala aí a sua opinião. Não, é isso mesmo. Não pode constar porque a mulher não possui barba. Por isso, não, na femininologia. Com ela, consta. Nem com a flor, você não pode ir contra. É mulher, né? Na questão das múltiplas vidas, qual contexto é pior? O trafal ou o trafor? O trador? Não, o trador que fez. É o traço dormente.
Isso é com você, eu nunca vi falar nisso. Deve ser você que é especialista. Trador, traço dormente. O que falta ainda pode ser conquistado. Pode ser otimizado se a consciência ela investir em se autoconhecer. Então pode investir, como o próprio verbete traz, em vexometrologia, ela pode investir em conscienciometria, autoconscienciometria. Aí ela descobre aquilo que falta, investe e aprende aquilo que precisa. No caso do traço dormente, significa que a pessoa já possui o traço e não utiliza. Isso é pior. Chega a beirar a anticosmoética consigo, porque a pessoa possui e não utiliza. Há muitas perdas evolutivas com isso. Gostaria de saber da importância de exercícios físicos para o desenvolvimento do parapsiquismo. Quais seriam os mais indicados e por quê? O problema é o seguinte, você quer falar também sobre isso, que isso mexe com a IBEX, né? Sim. A atividade física ela é essencial para uma vida longeva. A longevidade exige que a consciência ela mantenha uma saúde física para ela conseguir viver e realizar a sua proex. Diversos estudos mencionam a atividade física como um elemento essencial para a saúde física em todas as idades e, sobretudo, saúde mental, porque através da atividade física melhora a oxigenação cerebral. E isso evita Alzheimer e dentre outras doenças, tanto físicas quanto mentais. As atividades físicas recomendadas são as atividades físicas que mexem com a parte aeróbica e a parte anaeróbica. Da parte aeróbica, a melhor seria a caminhada ou mesmo a natação. E a questão anaeróbica, através da musculação e outras atividades, seria importante a partir dos 40 anos, para que diminua a queda da capacidade muscular da consciência. Nesta madrugada, durante o sono, me vi num quarto com o chão coberto por água. Estava em pé. Sentado num banco estava um médico meio ruivo que usava barba. Examinando minha pele na base da coluna vertebral, perguntou-me, destacando pequena mancha: o que é isso? Com alicate arrancou um escaravelho pequeno e jogou na água. Depois de outra mancha, arrancou outro maior do que um punho fechado. Jogou esse também na água. Assim que o animal tocou a água, recolheu as patas e petrificou. De alguma forma, disse ele, seu corpo entrou em equilíbrio com eles e você conseguiu sobreviver. Pode arrancar todos, eu disse, sou bastante resistente à dor. Ele continuou examinando. Há outros, mas não posso arrancar agora. Você não sobreviveria ao procedimento. Depois disso, acordei. As imagens da experiência vívidas na minha mente. O senhor poderia comentar se isso foi uma paracirurgia, como acredito que foi? Olha, o processo anota tudo e vê com o tempo e observa principalmente os efeitos, as consequências, o que saiu disso, para ver de fato o que é. Parapsiquismo, a gente tem que fazer o follow-up, tem que ir seguindo as coisas que vão ocorrendo. Gente, eu quero dizer para vocês que está aí sendo distribuído hoje também, hoje é domingo, um verbete do dicionário de argumentos da Conscienciologia, e esse de hoje é holomaturologia, evoluciológico, que é a orientação. São 2 páginas. Já fizeram a revisão até agora, que tem um tem aí que está sem circunflexo, e tem um adios que está com circunflexo. Tem que tirar o circunflexo o ponto, e colocar um circunflexo no tem. Tá certo? Até agora que a gente viu é isso. Tudo é holomaturologia. Eu quero dizer para vocês, que eu estava conversando aqui agora há pouco, que há muitos anos eu não tenho cosmoconsciência. Essa noite, às 3 horas da manhã, eu tive uma de alguns minutos. E agora, bem dentro daquilo, como já fazia muitos anos que eu não tinha, hoje eu estou mais maduro, mais consciente, nós temos um vocabulário maior para estudar. Eu estou tentando ver, mas não está adiantando muito não. É um fracasso aí para mim. E eu estou errando totalmente nessa história, porque eu estou muito fraco.
Até agora que eu vi que tem importância nessa questão da cosmoconsciência, eu coloquei aqui autotaquiarritmia, cosmofisiologia, atacadismo consciencial, extraterrestriologia, que são as coisas aí do Piccolo. Cosmoconscienciologia, intermissiologia prolongada, mega perfectibilidade, pós-auto-mega euforização, intangibilidade concreta, consciência e intraconscienciologia. Aqui, ó, desses assuntos todos que eu estou falando, o que transcende aí o que a gente tem falado, é a mega perfectibilidade, que eu sempre combati o processo da perfeição. Agora, quando a gente vê lá, você tem uma noção perfeita das coisas que estão caminhando tudo para a perfeição. E outra coisa, a mega euforização que a gente fala tanto, aqui é uma condição da cosmoconsciência, é além disso. Então eu estou pondo aqui que após auto-mega euforização. É uma coisa para a gente pensar. Agora, uma coisa que eu tenho pensado também desde aquela hora, às 3 horas da manhã, é o seguinte, que na CCCI, talvez, a coisa mais antipódica, mais antagônica, que é mais extrema com essa condição aqui e que ocorre mais entre nós, talvez seja a inveja feminina. Quer dizer, uma mulher que tem inveja da outra e que começa a criar aquelas intrigas do feudalismo e da monarquia. Isso ainda tem aqui. Talvez isso seja a coisa ainda mais baixinha, mais rastaquera, mais hollow, mais rasa que nós temos aqui dentro do processo. A inveja feminina. Que a inveja feminina é justamente esse caso. É a pessoa que não aguenta aquilo que ela não tem e que vê que a outra conseguiu um pedacinho desse tamanho. E ela fica pensando naquilo. Isso é totalmente o contrário do processo da cosmoconsciência. Na cosmoconsciência você fica o contrário. Você exalta a pessoa, ela é mais do que aquilo. Então, o que eu estava falando, por exemplo, a hora que o povo faz muita crítica a minhas coisas, somente gente, às vezes até da minha família, tudo isso, dizem que eu sou bobo, porque eu tenho boa intenção e que o povo me leva no bico. Agora, ó, muito disso está enrolado dentro dos processos das futricas e intrigas da corte. Você está entendendo? Então eu estava olhando isso de manhã, comecei a pensar o que seria o mais, vamos dizer, o mega trafar nosso. Eu acho que esse é o mais assim, mais bobão, ou mais bobinho. Eu não sei bem o que é que a gente vai usar. Bobão ou bobinho, você escolhe. Mas talvez seja esse. E essas coisas existem. E uma das coisas que mais favorece isso é a diferença de idade das gerações entre as mulheres. O processo todo é entre mulher. E você sabe, mulher é que é o problema da corte, o processo sério das intrigas é justamente feminino. É a base do processo. A gente tem que ver isso. É uma coisa para se pensar. Agora, esses assuntos assim transcendentes, tão avançadinhos, nós estamos trabalhando com tanta coisa. Por exemplo, o Marcelo escolheu aqui o propulsor da INVEX. Aqui tem uma série dessas ideias. Inclusive a holomaturologia está falando aqui. Então é sério isso, a gente pensar. Tem todas. Tem? Pode falar. Marcelo, uma pergunta da pensenologia, na antepenúltima linha, você coloca o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas. E após, na fatologia, antepenúltima linha, coloca o enfrentamento do contrafluxo social e a vivência cosmoética da inortodoxia. Poderia fazer algum relacionamento a respeito desse sítio? Muito bem. Na questão da pensinologia, o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas. Existem as pressões holopensênicas relacionadas às amizades, à família, à tradição, dependendo dos compromissos que a consciência assume, casamento, militarismo, religiões, etc.,
a consciência ela pode sofrer pressões holopensênicas relacionadas a esses contextos. Então, a consciência, o inversor, ele tem que saber como lidar com essas pressões a fim de sair disso numa boa. Em relação à inortodoxia, de fato, o inversor ele se caracteriza pela inortodoxia, de ir contra aquelas ideias holopensenes, etc., que faz com que queira levar o jovem a um determinado caminho. Então, o inversor ele tem que estar lúcido para ir contra aquilo que não é benéfico à sua existência e à sua proex. Participei de um debate da Asimbex e falava muito a respeito do academicismo, que justamente você coloca aqui no quadro. Então, o cuidado de não cair no academicismo, né? Ainda a importância de aprofundar nos estudos, não deixar de ter em conta o conhecimento, aquisição do conhecimento. Sim. Mas isso seria uma dos exemplos. Sim. Aqui esse quadro que está na página 31 é uma tabela onde consta o impedidor ou mata-burro da INVEX, ou mesmo do jovem. Existe entre parênteses o aposto. O aposto é aquela característica que vem junto, a consciência pode ou não manifestar, mas existe aquela ideia que a mudança que a pessoa faz, ela não é linear, ela não é direta. Então, às vezes, para a gente conseguir mudar uma característica que nós temos errado, então, às vezes, a gente faz um movimento pendular, vai de um extremo ao outro, certo? Então, o academicismo, sim, é um exemplo de algo que a consciência ela pode tentar investir, né, que é o estudo, mas ela pode cair num extremo, que é se dedicar apenas à vida acadêmica, eletronótica, sem pensar na multidimensionalidade. Se ela identifica que ela tem essa problemática, às vezes ela quer acabar logo com isso, e ela pode cair, não necessariamente vai, mas ela pode cair num outro extremo, né? Ela pode virar uma consciência pedeuta. E aí, esse também não é a melhor característica. Nessa tabela proposta aqui, na coluna dos propulsores da INVEX, não necessariamente é a característica oposta, mas é aquilo que a consciência deve investir, aplicar, é a ideia principal que a consciência deve aplicar para resolver a coluna anterior dos impedidores, certo? É aquilo que deve ser focado. Então, o professor Val estava falando antes da questão de evitar conflitos, né, da anticonflituosidade. Essa coluna dos propulsores da INVEX, ela resume a anticonflituosidade. Porque se o inversor já conseguir investir nisso, não precisa pensar em academicismo, apedeutismo ou outras características daquele estado. Porque ela está indo no caminho certo. Aqui no Fatologia, eu queria que você desse, assim, se você tem exemplo disso, são dois casos, né? A MPP, que é o Manual Pessoal de Prioridades. Você tem algum exemplo, alguma coisa que você possa falar para a gente de como construir um manual desse? Certo. E depois, como é que você fez os registros autopesquisísticos da ficha evolutiva da FEP? Fala um pouco sobre isso aí, me interessa muito. Muito bem. No Verbete 2000, o professor Valdo apresentou aqui um curso sobre a consciência intermissivista. Em dado momento, foi mencionado 3 elementos que são importantíssimos de toda consciência fazer, que é o manual pessoal de prioridades, a ficha, registrar, certo, o que você percebe de sua vida na ficha evolutiva pessoal, e além disso, o código pessoal de cosmoética. Eu teria deixado juntos 3 aqui na fatologia, mas o código entra em códigologia, né? E aí eu deixei separado. Mas esses 3 são... eu coloquei no computador um arquivo com essas 3 siglas, MPP, FEP e CPC, onde eu busquei descrever
escrever exatamente isso, né? No manual pessoal de prioridades, quais são as minhas prioridades evolutivas? O que eu quero de fato para a minha vida? Na ficha evolutiva pessoal, aqueles altos registros os registros da autopesquisa, aquelas considerações importantíssimas, conclusões que eu tirei a meu respeito. E no CPC é o Código Pessoal de Cosmoética, são as condutas, num primeiro momento, que eu não posso ter mais, que eu não decidi para mim que eu não quero e não posso ter mais, e aquelas que eu quero que permeia a minha existência. Então, quando você diz o manual, seria uma planilha que você fez. Eu coloquei num texto do Word, no arquivo do Word mesmo. Legal. Marcelo, aqui atrás de você você pode, na mitologia, ampliar um pouco o que você quis dizer, o mito das evitações da INVEX? Boa pergunta. Existe nos 700 experimentos, né, a ideia das evitações da INVEX. As evitações da INVEX são listados ali diversas atitudes que o jovem deve evitar para melhor aproveitar a vida, objetivando cumprir a PROEX. Agora, o mito das evitações é o seguinte: se o jovem que conhece conscienciologia e ele não caiu ou evitou essas condições, ele não caiu em nenhuma dessas condições aí, ele de fato é um inversor? Então existe dentro da Sinvex, dentro dos nossos cursos, né, diversas discussões sobre isso. Será que qualquer jovem que conhece conscienciologia e evitou aquelas condições que estão descritas lá, como casamento, filhos, aborto, um assédio cronificado, será que evitando isso de fato é um inversor? Então a resposta é não, né? Não necessariamente. O mais importante, as evitações são importantíssimas, mas mais importante é o que a Consim faz. Marcelo, dentro dessa linha, não seria melhor especificar, então, por exemplo, o mito das evitações da INVEX, condição única para se definir um inversor, alguma coisa assim? Porque lendo não pode parecer que as evitações são um mito, da forma como está? Pode, é possível a gente pensar numa forma de escrever que se torne mais clara assim. Mas a hora que você fala que o mais importante é o que a pessoa faz, o inversor faz, a primeira coisa que uma pessoa faz é a pensionização. É o que ela pensionizou, qual a intenção dela. Você está falando tudo certo. Envolve isso tudo. Por que a pessoa agiu daquele jeito? Qual foi a intenção dela? É aí que é o X, a INVEX está aí nisso. Então, um processo de cosmoética pessoal, a pessoa que sabe. É igual o caso da Tenex. Pessoal. Dentro da questão da INVEX, né, eu tenho até numa palestra online da Sinvex a gente falou isso. A INVEX é muito conhecida pelo que se não faz, certo? Mas pouco conhecida pelo que se faz. Então, o foco que eu quero dar é aquilo que a Consim deve fazer, certo? Então, as evitações da INVEX eram importantíssimas dentro do contexto de época histórica, quando foi lançado 700 experimentos. Mas e hoje? Né? Existe uma fartura de possibilidades e existe muita negligência, né, dessa geração de não aproveitar as oportunidades mais adequadas, né? Seria redundante falar, priorizar o prioritário, mas falta isso, certo? Falta isso. Eu acho que a ideia está ótima, só a sugestão assim que pode, quando a pessoa lê, será que ela vai pegar essa... Marcelo, sobre isso tudo, existe aquele fato que é bem humano, que é muito normal, que a gente espera, porque sempre aconteceu. Desde o primeiro dia que eu falei no assunto, criou problema. Que é aquela pessoa que quer forçar a barra desses conceitos para ela se encaixar. Então ela praticou um desses elementos aí que ele falou. Então ela quer excluir aqui, não, porque assim eu entro.
Entende? A pessoa não quer se admitir reciclante, nem ela dá birra, bate o pé, grita. Ela não quer ser reciclante, eu quero ser inversor. Mas só por isso, só por isso eu escuto isso desde o primeiro dia. Eu não sei se o que ele está falando é, em vez de colocar os mitos colocar os mitos na evitação da PROEX. Eu não sei se é isso, porque do jeito que está aqui, parece que as evitações da tudo isso ainda são os discussão mitos. semântica. O problema todo é o que a pessoa pensa, qual a intenção dela. Aqui, ó. Quando você tiver uma pessoa que está criando muito problema para saber o processo da inversão, você vira para ele e fala assim, vem cá, o que você admite? Você admite que você é inversor? Sua consciência está tranquila com isso? O problema é seu. Tá bom. Você deixa para lá para ele ver o que ele faz. Mas Contra fato, nós não podemos brigar. Eu sei, mas colocando o Na não resolve... prática seria assim, ó, o mito da INVEX apenas pela evitação da... Então pode ser apenas assim. pelas evitações. Pode ser Agora, assim. na minha terra, tem colocar o na resolve. que é bom vocês usarem muito bem. Se colocar o na Chama resolve. verbaciologia. Hein, professor Valdo? Se colocar o na já resolve, eu acho que essa situação. Os mitos na processo semântica, mas eu acho que discussão semântica com o INVEX não dá. Mas Desde não é o primeiro dia semântica, eu vi professor isso. Valdo. O negócio é ver os fatos e joga a pessoa, ela decide. O que você é? Não, mas não é semântica isso. Não é semântica, é porque do jeito que está, parece que a evitação é que é o processo é conformática, é semântico. Você que é especialista. É semântica. A gente pode estudar depois se existe uma forma mais didática para escrever isso. No entanto, o mito das evitações da INVEX é interessantíssimo estar presente aqui, inclusive para gerar essas discussões, essas dúvidas, essa pulga atrás da orelha. Aqui, ó, daqui 1000 anos, se ainda tiver gente falando INVEX, vai ter discussão na hora de tocar no assunto. 1000 anos. Divido o quê? Divido o processo da inversão com a reciclagem. Professor. A reciclagem praticamente acaba com a crista da pessoa. Ô, professor, mas dentro dessa coisa da semântica, que é semântica, a ideia de colocar o mito nas evitações da INVEX pode tirar a semântica ambígua, que aqui está, que é o mito das evitações. De repente ajuda a tirar a ambiguidade. Não, a gramática está correta. O que está confuso é que é ambíguo. Ambíguo, o conteúdo ficou ambíguo. Não sei se eu falei aqui, o mito de bastar evitações na INVEX. Eu acho que aí, o mito de bastar que vai mudar o mínimo aí. Uma sugestão. Parece que ele está anotado. Tá anotado. Qualquer coisa você fala que a Rosa Nader está ali. Ela olha. Marcelo, já pode mudar de assunto, se tiver o mesmo assunto. Agora, na página 28, penúltima linha, você tem o efeito profilático da listagem dos matabus da INVEX. Lógico, o pessoal da INVEX deve saber bem isso, mas eu estou por fora disso. Então, na penúltima linha da efeitologia, o efeito profilático da listagem dos mataburros da INVEX, afixado na sede da Sinvex. Então, existe uma listagem de mataburros que são praticamente esses que estão em negrito na coluna impedidor da INVEX. Ele está aqui já. E de onde surgiu essa listagem? Essa listagem surgiu a partir de uma resposta do EPICOM, num ECP2, onde voluntários da Sinvex perguntaram o que a Sinvex poderia fazer para melhorar a condução da instituição. E aí o EPICOM deu essa resposta, que o ideal seria ter uma listagem afixado de mataburros lá para os inversores sempre enxergarem e fazerem a profilaxia, sempre enxergarem o que pode acontecer de errado, onde que o inversor o jovem pode cair, para sempre ficar ligado nisso para não errar. Então, esse é o objetivo dessa listagem. E justamente a partir dessa listagem é que esse verbete foi construído. Essa listagem, você falou que tem parte aqui, né? Isso. Não, e tem umas coisas aqui, viu, Aline, interessante. Olha o 17.
Tá, infantilismo, entre aspas, rabugice. Na minha terra, rabugice é sempre a pessoa da terceira, da quarta idade. Agora, infantilismo quer dizer que é a segunda infância. Então, nessa questão aí do infantilismo, a pessoa pode se perceber muito infantil. Na tentativa de acabar com o infantilismo, ela pode ir para um outro extremo e se tornar muito uma pessoa áspera, né, rabugenta, mesmo jovem. Né? Então, isso pode acontecer. O que ela deve investir? A Consim deve investir em autoconsciencialidade. Se ela investir em autoconsciencialidade, com certeza, essa Consim ela vai deixar tanto o infantilismo como a rabugice. Professor. Agora, só uma última coisa. Na fatologia, na página 27, a terceira linha de baixo para cima, e depois continua a saída da casa dos pais. Eu quero saber como que você administrou isso. Bom, ainda bem que a minha mãe está aí assistindo, então ela pode falar qualquer coisa. Aqui eu coloquei dentro de um contexto, não só a saída da casa dos pais, mas eu coloquei aqui, ó, a escolha de companhias sociais e evolutivas, a saída de casa dos pais, o enfrentamento do contrafluxo social. Todas essas ideias, elas vêm junto, certo? Então, são momentos de decisão importantíssimos da Consim, sobretudo a Consim jovem, que ela tem que necessariamente fazer, e fazer da forma mais saudável possível, porque isso demonstra maturidade, demonstra evolução, demonstra um passo necessário à evolução. Inclusive, conquistas proexológicas. A saída de casa dos pais aqui, no meu caso, eu saí, recente a feito 19 anos, né? Aí me mudei para Foz do Iguaçu no início do CAEC. A minha mãe, que está aí presente, uma grande amparadora intrafísica, porque foi praticamente uma das únicas que me deu total apoio assim, para vir para cá, né? Então, grande amparadora. E fala que você tinha rabo de... Isso foi depois. A minha fase tchê foi depois. Mas assim, foi de total apoio assim, por parte dela, né? E que me ajudou muito. E aí eu me mudei para cá visando justamente investir Mas olha, uma mãe com essa de bom temperamento, do jeito que ela tem, a pessoa pior do mundo fica boa. Você entende? Obrigado. O senhor me pediu para observar as minhas exteriorizações de energia, porque a minha sede e os reps podem ter sido o sinal de ectoplasmia. Agora notei que cada vez que faço EV acontece um estalo. Qual a utilidade maior de toda essa energia? O EV me deixa com mais ectoplasma ou as energias ficam mais leves? Qual a atitude, ou melhor, em relação a isso? O melhor é você anotar e ver o que acontece. Com o tempo, os reps vão desaparecer. Agora, isso mostra que você é ectoplasta. Tem que assumir isso aí e andar e viver, caminhar com cuidado. Olha bem isso nessa fase agora. Agora, ó, Albert Betógrafo, uma coisa muito interessante. Você sabe que agora nós estamos tendo aqui teletertulianos que eles não vêm sozinhos, não. Eles vêm aos magotes, quer dizer, é dois de uma vez, uma dupla. Está cheio agora de teletertuliano, sabe? E teletertuliano é duplista. Esses aqui são duplistas. É de Santa Teresa no Espírito Santo, é o nome dos dois. Em fatologia, você poderia explicar antimaternidade sadia? Está bem de acordo de ser uma dupla. Muito bem. A antimaternidade sadia é uma técnica. É uma técnica na qual a dupla evolutiva ela vai investir não na maternidade biológica, mas na maternidade de ideias. Então, a proposta aqui são produções intelectuais e não produções humanas. A antimaternidade sadia é a escolha consciente da dupla priorizar GESCONs, gestações conscienciais, ao invés de gestações humanas. Você sabe que a mega GESCON, ou a gestação consciencial, é um processo que vem da Grécia Antiga, através de um amigo lá
do Arlindário, que ele gostava de fazer partenejar as ideias, quer dizer, dar luz às ideias. Você está entendendo? Que é o Sócrates. De modo que o processo todo, lá no fundo, tem uma pitada socrática na invexologia. Está entendendo? É uma questão de priorização. Marcelo. Oi? Marcelo. Marilza, tudo bom? Parabéns aí pelo verbete. Estou assistindo ao seu verbete com muita atenção, porque isso vai servir para mim na próxima, né? Então, já estou fazendo meu curso intermissivo adiantado. Vou fazer uma correção antes da sua pergunta. Pode o propulsor da Invex pode ser utilizado em qualquer idade. Ah, então tá bom. Isso aí. Ô Marcelo. Não só pelo inversor. Você colocou aqui em fatologia, na quinta linha, a mutação evolutiva pessoal. Eu gostaria que você explanasse um pouco a respeito, porque essa mudança que existe, essa mutação que existe na nossa personalidade, na nossa maneira de ser, de pensar e agir, realmente a gente, em dados momentos, acha até uma estranheza, né? Tem até uma estranheza, e a gente proporciona isso para o outro que está à nossa vizinhança, na família, com os amigos, né? E para mim, você percebe que mudou quando o outro diz assim, mas você está diferente. Aí a gente, ai, que ótimo. Então tá, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. A evolução nada mais é do que um processo permanente de mudança, ciclos de mudança e estabilidade. Uhum. Então, ora você está mais estável, ora você muda características necessárias. Sim. Essa mutação evolutiva pessoal nada mais são do que os efeitos, as consequências da sua proposta autoconsciente de mudar aquilo que precisa ser mudado. Num primeiro momento, enfrentar, né, conhecer, em primeiro lugar. Você precisa conhecer aquilo que precisa ser mudado, enfrentar e mudar. Uhum. Eu vejo em mim, nos últimos 10 anos, assim, o tanto que eu mudei. Sim. Né? Então, é uma proposta íntima que você deve fazer com você de mudar, de melhorar. Ótimo. Eu queria também aqui na página 28, ainda em fatologia, na quinta linha, a profilaxia da preguiça mental. Também gostaria que você aprofundasse isso e num esclarecimento mais amplo. Então, eu gosto muito de pensar, né? Reflexão. O professor Valdo acabou de falar que isso é importantíssimo também, né? Agora, pode existir também a preguiça mental de você querer enfrentar pensenicamente determinadas ideias, situações que você precisa mudar, ou mesmo emoções que você precisa enfrentar, emoções que você tem, que você não gosta, enfim. Então, às vezes você tem preguiça mental de pensar no assunto que você precisa pensar para melhorar a sua vida, a sua existência. Uhum. Às vezes essa preguiça mental, ela é em virtude de que você tem medos, vergonhas e outras problemáticas. Como que você faz essa profilaxia da preguiça mental? Você tem que ter muita vontade e organização e uma decisão íntima de querer enfrentar a qualquer custo aquilo que você precisa enfrentar. Então, teve um determinado momento que, numa certa dinâmica, né, em contato com amparadores, a ideia que veio foi a seguinte, de eu usar todos os recursos disponíveis, tempo, dinheiro, esforço, dedicação, etc., para resolver tudo aquilo que eu via que era prioritário de ser resolvido. E isso exigiu em mim fazer a profilaxia da preguiça mental, porque enfrentar determinadas situações dá muita preguiça. Preguiça de você sequer pensenizar, você não quer nem pensenizar no assunto.
Então, a profilaxia, você ter muita vontade, decisão íntima e organização para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Muito Marcela, aqui é a bom, Rosa. parabéns pelo verbete, excelente explicação, excelente o verbete. Marcelo, um abração. Agora, em binomiologia, página 29, primeira linha. Como podemos dinamizar o binômio, absorver conhecimentos, incorporar técnicas? Absorver conhecimentos é estudo, leitura, viagens, né? Tudo aquilo que vai fazer você adquirir o máximo possível de conteúdos. Incorporar técnicas exige o estudo dos hábitos, a habitologia. Então você tem que tornar aquele conhecimento um hábito. Então para mim, a minha forma de conseguir fazer isso entendo que devo fazer algo, tento colocar aquilo como um hábito. Depois que eu conseguir colocar aquela técnica como um hábito, eu vou para a seguinte. Entendi uma outra coisa que é importante, aí coloco, certo? Como um hábito. Então isso não tem muita mágica em fazer, é exercício. Agora, em Fatologia, página 28, sétima linha de baixo para cima. Como minimizar os mal-entendidos? Aqui entra a questão da conflitologia novamente. Existem os mal-entendidos da sua pensenização. Então, a sua pensenização, ela precisa ser revista, analisada. Então, tem que fazer um escrutínio da sua pensenização para ver quais são as ideias que você tem, as crenças suas, as ideias erradas que você possui e que isso traz como consequências erros de pensenização e que leva a mal-entendidos. Isso é você com você mesmo, na sua autopensenização. E os mal-entendidos na relação, na inter-relação, na sua relação com outras consciências, ou mesmo consciências. Como que você faz essa minimização dos mal-entendidos entre pessoas? Você se colocar no lugar da outra pessoa para entender como a outra pessoa pensa, está pensando, a pensenização do outro. Então, para mim, eu tenho que essa característica de empatia, ela tem níveis. Então, um nível dessa empatia é você achar que você se colocou no lugar do outro. Então, você tenta se colocar no lugar do outro para compreendê-lo melhor. Agora, um outro nível de empatia, para minimizar esse mal-entendido, é você se colocar no lugar do outro e tentar pensar como o outro pensa. Dessa forma, você vai conseguir minimizar os mal-entendidos das pensenizações. A inveja é algo que sempre percebi nas relações femininas. Nunca soube lidar com isso. Nem quando percebia nas outras ou em mim. É uma senhora que está falando. Criei um mecanismo mental para impedir esta energia. É fácil. Pense que a inveja impedirá você sempre de alcançar seus objetivos pessoais. Uma vez que você estará focado em alcançar algo que outra pessoa já alcançou. Gostaria de aprender como anular uma pessoa invejosa e ajudá-la. Olha, o problema, a melhor coisa que se faz é a interlocução. É falar tudo dentro de um clima ou do universo da cosmoética e ver o que se faz dentro daquele momento evolutivo com a pessoa. Agora, o melhor é falar com calma, com diplomacia, mas não deixar passar, não. Às vezes é bom falar para ajudar. Inveja é uma coisa muito primária e é difícil de arrancar da pessoa. Custa trafar brabo nisso. É uma coisa aparentemente à toa, mas que anula muito talento por aí afora. Álvaro Bertolo, em Fatologia, página 27, quinta linha. Poderia comentar sobre a aceleração da história pessoal? A aceleração da história pessoal é um verbete que você pode consultar na enciclopédia da Conscienciologia e nada mais é do que você investir tudo que você tem
para você acelerar a sua história pessoal, principalmente através da assistenciologia. Então, priorizar a interassistência. Perguntar na patologia, o terceiro item, justamente a oportunidade de aceleração evolutiva no timeline existencial. Qual tem sido tua experiência? Quando eu me mudei aqui para Foz do Iguaçu, em janeiro de 96, eu imaginava que dali a 40 anos tudo ia estar pronto, construído, que o projeto era um projeto arrojado para a época, ia dar milhões de dólares, não sei o quê, né? E a gente era um gato pingado de pessoas, voluntários que estávamos aqui, e eu imaginava, dali a 40 anos tudo fosse acontecer, e que novas gerações de consciências lúcidas iam vir aqui fazer o seu ProEx e eu escrever um monte de livro e tal. Bom, pouco tempo se passou e eu estou aqui defendendo o verbete, algo que eu nem imaginava que fosse acontecer. Junto com você tem mais 113. Comigo 114. Então, nós somos ao todo agora 115 co-autores da enciclopédia. Então, naquela época eu não imaginava que fosse acelerar tanto as coisas da Conscienciologia. Era o peso do cabelo. Eu brinco com ele o tempo todo, desde que ele tinha cabelo. Porque ele é um cara alto. Chegar com aquele cabelo, você só viu o cabelo. Isso é a questão da sabedoria, a gente vai perdendo, sabe? Sabedoria. Marcelo. Mas só para terminar, no timeline existencial, né? Então, na minha percepção da minha biografia, eu vejo uma porção de eu vejo essa aceleração muito forte, porque a gente percebia, enquanto voluntário, eu percebia outras pessoas muito mais capazes, avançadas, maduras, e eu vejo o quanto que eu melhorei, amadureci, investindo em maturidade, e que isso acelera de fato a nossa biografia. São dados importantes para a gente colocar lá na ficha nossa. Você coloca aqui na página 28, segunda linha, o item a dinamização da autobiografia. É justamente isso. É isso. É isso mesmo. Marcelo, aqui no ar. Assinar em cartório o compromisso de união estável interfere alguma coisa na inversão existencial? Por que você precisa assinar em cartório? Não, eu não assinei nada, mas eu estou querendo saber. Então, essa é a pergunta. Por que precisa assinar em cartório? Então, existiria uma justificativa que não interferia, assim? Quer dizer, se você assinou com uma justificativa boa, isso não interfere? O que existe é o seguinte, vamos analisar a questão do casamento. O casamento é um grande negócio. Se você estudar a história, a gente percebe que o casamento, o holopensene do casamento está ligado a matrimônio. Matrimônio, como o próprio nome diz, envolve filhos. A ideia de filhos é contrária à ideia de invex, certo? Além do matrimônio, existe o patrimônio, certo? Patrimônio, bens. Então, o casamento, necessariamente, o holopensene do casamento envolve filhos e bens. Não é isso que a Invex, e mesmo, seja inversores ou reciclantes que investem na programação existencial, interassistenciologia, não é isso que quer, certo? Não é esse o objetivo, isso é apenas um meio, se for o caso, certo? Mas não é esse o fim, não é esse o objetivo da ProEx. Existe um outro motivo que geralmente a gente não fala muito, mas que ultimamente isso tem afetado algumas pessoas, muito seriamente e com razão. Que é o seguinte, às vezes, no casal dos duplistas que não se casaram, às vezes é bom haver o casamento. Por quê? Porque uma das pessoas está desenvolvendo a sua carreira dentro da universidade e da academia. Ela tem um processo de um currículo muito sério. O casamento chancela aquela posição social perante esse povo que só pensa nele. Então, nesse caso, eu mesmo indico que as pessoas façam o casório.
Isso aí é uma coisa séria, para ajudar. Eu tinha perguntado de pode união ser a mulher, estável, pode ser o homem. casamento. É diferente, não é? Então, união estável da união assinada em estável. cartório. Pois é, não. A união estável, esquece processo de união estável. Eu estou falando é o problema da sociedade em si e a condição do casamento perante a universidade, perante a academia, perante a vida intelectual e a carreira da pessoa, a autobiografia dela. O casamento, nesse caso, interfere. A questão é a seguinte, sobre a união estável. A primeira fala que eu disse foi, por que é que precisa? Porque hoje não há necessidade. Por exemplo, nós compramos um terreno aqui no Vila Consciência. A gente declarou lá que é união estável. Declarou no próprio documento, não precisamos ir a cartório, reconhecer firma, nem nada. A gente tem plano de saúde, que é conjunto. Não precisamos de nenhuma forma fazer nada disso. Só foi dizer, não, é união estável, pronto. Estamos juntos, pronto. Não, até hoje não foi necessário nenhum documento em cartório. Qualquer casal que esteja junto 3 anos é igual ao casamento. Os direitos são iguais. Já há um reconhecimento. Já. Agora, o que eu vejo é esse. Às vezes é bom ir ao cartório e registrar o processo e fazer o casório. Mas aí são condições de exceção. São de exceção. Essa é totalmente de exceção. Mas eu assino embaixo. Professor, aqui já houve vários casos assim. Professor, eu acho que é importante, acho que muitos textos sobre INVEX deixa claro que o casamento é evitável, mas eu acho que essas situações de exceção seria interessante serem mencionadas, porque, por exemplo, se você quiser, você mora em outro país e o parceiro não é cidadão daquele país, quer dizer, eu vou querer manter o parceiro na ilegalidade, mas isso todo mundo já sabe, polícia. O povo já faz isso há muitos anos. Uma outra coisa não é esse. Por exemplo, às vezes é necessário fazer um casamento para ajudar uma pessoa a criticar, que é um processo de tares e de tacom ao mesmo tempo. Por exemplo, as pessoas que iam para os Estados Unidos e não podiam ficar lá, não tinham o green card. Às vezes é bom que ela case com alguém de lá para consertar. Eu tive amigos meus que falaram assim, é melhor vocês se casarem, que aí vai acertar o problema. Deu certo. Eu preciso explicar sobre evitação da INVEX, então. O que é evitação da INVEX? Evitação da INVEX é todo aquele compromisso que compromete a liberdade da Consim em priorizar a sua PROEX. Existem condições humanas e da sociedade que comprometem a Consim na autoliberdade pensênica e de atitudes. Algumas delas que comprometem são filhos, o casamento, dependendo de como for essa questão para fugir a palavra, união estável, também, certo? Qual é o nível de compromisso e de interprisão a partir dessa união estável? Na relação à liberdade ou à interprisão? Se a união estável for por motivo de interprisão, não existe mais INVEX. Certo? Agora, mais importante que tudo isso, nem é INVEX, nem é RESEX. É o que a Consim faz em sua PROEX. É a priorização que ela dá para a sua PROEX. É aquilo que é o mais importante fazer. E outra coisa que há de se lembrar, a PROEX ela pode mudar, tá? Que o Losch que pode falar melhor, mas a PROEX pode mudar no meio do caminho. E se no meio do caminho da vida forem requisitados outros compromissos para a Consim, diferentes daquilo que planejaram? Às vezes pode ser. A INVEX ou RESEX fica a menor aí nessa outra condição. Coisa mais importante é o complexo. Isso tudo é estereótipo, é rótulo. O que interessa é aquilo que você falou no início, a conduta da pessoa. Agora, você está um verdadeiro jurisconsulto da indexologia. Há um fato que ocorre muito comigo e vejo que com muitas pessoas também. Trata-se da forte sensação de já ter vivido aquele momento pelo qual está passando. São acontecimentos corriqueiros, como no andar em uma rua, conversar com uma pessoa, ligar a TV ou ler um livro. Poderia explicar esse fenômeno? Isso aí é o dejaísmo normal, ou déjà vu.
Agora, o que é que significa isso? A pessoa vê como que aquilo estivesse se repetindo novamente. A pessoa está revivendo aquilo. Agora, olha, se ter muito cuidado, que isso aí tem duas faces. Uma face, às vezes, é um processo extrafísico, é mais raro. Agora, o mais comum é que a pessoa está com surmenage, ou seja, ela está esgotadinha, ela está cansada, ela não está atendendo a carga horária de sono, ou tem algum processo de cansaço, falta repouso, às vezes, na cabeça dela. Observa bem nesse caso o que está se passando com você. Quando a pessoa começa a ter o dejaísmo, um depois do outro, é porque ela está esgotada. Aos 22 anos, proclamei minha independência em relação à droga-adição. Gostaria de saber, do ponto de vista técnico, se posso considerar-me um inversor ou devo assumir a qualidade de jovem reciclante. Isso certamente não impede a aplicação das técnicas inerentes à inversão existencial. E o jeito é continuar fazendo força para aproveitar o momento evolutivo. A pergunta que eu faria para você seria a seguinte: bem honestamente, existe um antes e depois dessa sua condição? Se existir um antes e depois, a solução para você é Ressex. E na mitologia, página 29, sobre a discussão do mito das evitações da INVEX, podemos considerar inversor apenas aquele que, além das evitações, tem a teática da antecipação da fase executiva ou não? E poderia explicar o que é o mito do inversor perfeito? Isso aqui é de Portugal para você. Sobre as evitações da IVEX, eu acho que a gente já esclareceu bem aqui a questão. Sobre o mito do inversor perfeito, né? Existe, e é desde o lançamento da ideia da IVEX, que o inversor ou a inversora seria aquela consim ideal, perfeita, aquela que é aquela consim como manda o figurino que veio do extrafísico, ressomou, é a consim perfeita, né? O estereótipo, né, do intermissivista. E isso é um mito, isso não é verdade, isso não corresponde à verdade, né? Todos nós possuímos trafores, muitos, trafares, trafais, e a nossa vida é isso, é enfrentar os trafares, conquistar aquilo que falta, e não existe inversor perfeito. Marcelo, aqui na página 31, mudando um pouquinho o foco, eu queria fazer uma pergunta com relação à tua tabela. Então, por exemplo, você trouxe aqui 24 itens, né, o cotejo da INVEX, os propulsores. E entre parênteses, você coloca os apostos. Então, no meu entendimento, o parêntese seria para fazer uma explicação pertinente à primeira palavra. A sugestão seria que você colocasse uma barra em vez do parêntese. Então, por exemplo, primeiro lá, academicismo barra apedeutismo. Não sei se clareia um pouco mais, porque, pelo menos assim, quando eu li, me deu a sensação de que o parêntese era com alguma coisa que tivesse relação com a primeira e não necessariamente um aposto. É só uma sugestão de forma. Não, eu acho que do jeito que está muito mais certo. Muito mais. Eu entendi que era um aposto. Faz a pessoa pensar. Não é isso? Na argumentologia, explica o porquê desse confort, dessa apresentação. Argumentologia. Existem, o que está entre parênteses são apostos. Então, aqui é o propulsor, não podemos esquecer lá, propulsor da INVEX, logo em seguida. Sim. Só a pessoa ler. Então, a ideia é o seguinte, existe lá o impedidor, né, que é a ideia da listagem dos mataburros que tem lá na Sinvex. Na tentativa do inversor não possuir mais aquela característica ali de que a impede na INVEX, que é um mata-burro, ela pode ir para um outro extremo, também patológico. Sim, foi. Certo? Então, isso seriam apostos. Isso. É claro que, se você olhar essa tabela é uma grande remissiologia da enciclopédia. Então, se você estudar todos esses itens, expressões, palavras que estão escritas aí, você vai estudar bastante a enciclopédia e vai... por isso que também é invexometrologia.
porque é uma conscienciometria sobre você e também é sobre a sua INVEX. Pascolim, Marcelo, pergunta também sobre a tabela. Eu queria entender como é que a priorismose seria um aposto da autodesorganização. Como é que é? O item 8, autodesorganização. Eu queria entender mais a priorismose como o aposto da autodesorganização. Muito bem. A priorismose é um estado cronicificado já da pessoa que ela é a priorista, então que ela tem uma ideia única daquela forma, né? O que acontece? A pessoa desorganizada, pessoa com sim desorganizada, ela é desorganizada com tudo, com as coisas dela, com a própria ProEx, e ela quer resolver isso. Na tentativa de resolver isso, ela escolhe determinadas ideias, atitudes, técnicas, objetos, e que ela se apoia nisso e apenas nisso. Então ela pode tender para o apriorismo, de sempre pensar daquela forma, de sempre agir daquela forma, de sempre usar as mesmas técnicas, de sempre usar os mesmos objetos. E isso não é o ideal. O ideal aqui, que seria a ideia propulsora, né, seria a auto-organização livre. Na auto-organização livre é um verbete, que eu considero um dos verbetes mais úteis do ponto de vista da nossa ProEx, que justamente traduz o que eu falei antes sobre o investimento que nós temos que fazer, todo tipo de investimento, de tempo, de esforço, de dedicação, de uso de técnicas, planilhas, etc., para aquilo que a gente precisa fazer, para o prioritário. Então, a forma de vencer as dificuldades, tanto da desorganização como do apriorismo, seria através da auto-organização livre. Ao verbetógrafo, a INVEX só é recomendada para os intermissivistas? É lógico. É eles que entendem de INVEX. Agora, é só eles que vão conseguir ter um estofo para realizar a ProEx. Agora, recomendada, não, pode ser recomendada para qualquer um. Até para marciano. Até para marciano. Qual seria a idade ideal para ensinar as crianças sobre energia e o estado vibracional? A idade que eles começam a entender sobre o assunto, perguntar sobre o assunto, e inclusive, na questão da energia, mostrar alguns fenômenos, explicar para os parentes alguns fenômenos. Já é hora de explicar. Gostaria de saber se você acha que, além da INVEX e da RESEX, existiria uma terceira técnica evolutiva. Pergunto isso, pois tive a escolha de ter filho aos 25 anos e sempre priorizei desde cedo a assistência e TARS na minha ProEx, não passando por uma reciclagem maior em minha vida. Na época eu já conhecia a INVEX e a RESEX e me sinto vivenciando características de ambas as técnicas. Minha dupla também é afinizada com a conscienciologia. Então, precisa estudar melhor sobre o que é RESEX, porque RESEX é uma técnica, e técnica deve ser aplicada. E essa técnica aplicada é fazer todos os esforços possíveis para priorizar a ProEx. É RESEX isso, sem problemas. Ao verbetógrafo, tenho 25 anos e conheci a conscienciologia neste ano. Apesar disso, nos últimos anos cedi aos excessos toxicológicos, a risco-mania e sempre fugi das minhas responsabilidades. Tenho a intuição de ser intermissivista. Está danado esse. Já frequentei o CIP, o ECP1, o ECP2, todos em São Paulo. Estou cursando artes cênicas, mas já sou formado em Direito. Estou disposto a abrir mão de tudo e aproveitar todas as oportunidades evolutivas para recuperar o tempo perdido. Devido às mudanças que tenho feito em minha existência, já paguei e pago pedágios caríssimos, cobranças intra e extrafísicas. Quer dinamizar ao máximo o meu processo? O que você tem a dizer nesse caso? Tem 25 anos, né? Então, tem que fazer uma câmara de reflexão de 5 horas, coloca tudo no papel, aquilo que você já fez. Jurisconsulto.
Depois você vai explicar melhor isso, tá? Tá perfeito isso aí. Depois você vai explicar Não, melhor. aqui, ó, só falta você falar assim, olha, você tem um aspecto muito bom. Você não foi militar, você não foi para a guerra. Já é uma grande coisa. Você dele aqui do que você, só faltava isso. Então, faz uma câmara de reflexão, coloca tudo no papel, vê a sua biografia, tudo, o que você recebeu, pega o manual da ProEx, existem diversas técnicas que você pode utilizar. Veja tudo aquilo que você recebeu na sua vida. Veja tudo aquilo que você quer para a sua vida. Sabe aquelas ideias inatas, aquilo que você trouxe quando nasceu, quando criança, que você tinha determinadas ideias muito, muito legais. E aí esqueceu. Recupera tudo isso. Coloca tudo no papel e veja o que é prioritário para a sua vida. E faça isso. Não se dê por vencido ante as pressões da sociedade. Tente fazer o máximo possível para fazer aquilo que você... aquilo que você sempre pensou em fazer. Tem algumas pessoas aqui que estão hoje morando aqui em Foz do Iguaçu, né, e mesmo em outros lugares, estão nesses lugares por quê? Porque em algum momento fizeram essa câmara de reflexão, fizeram essa ponderação e tomaram uma decisão evolutiva, que seria priorizar aquilo que para essas consciências, desculpa a redundância, era o mais prioritário. Então é isso que tem que fazer, não tem outra estratégia ou alternativa. Não entendi a questão dos filhos. Quem estuda Conscienciologia não tem filhos? Tem. Aqui no Tertuliário existem uma porção de pessoas que possuem filhos, que não há problema nenhum nisso. Levanta a mão. Quem é que é mãe? Levanta a mão. Certo? Então, está explicado. A Conscienciologia não é contra crianças, inclusive existe uma instituição conscienciocêntrica chamada Evolucim, que trabalha com crianças. Então nada contra criança. Agora, o que é evolutivamente prioritário? Jurisconsulta. Você explica melhor esse negócio aí, Valdo. Que biografias indicaria para ter um melhor aproveitamento perante a carreira profissional como psicólogo dentro da inversão existencial? A carreira profissional que mais vai oferecer a você é aprendizados sobre assistência. Agora, qual? Eu sugiro psicologia. O que indicaria para ter um melhor aproveitamento? Qual a carreira? Eu sugiro psicologia. Como psicólogo. Então tá. Marcelo, aqui na letra A, bem em cima. Ele já está na psicologia? Já é psicólogo? Desculpa, aqui, não entendi. Vou ler de novo. Que biografias indicaria para ter um melhor aproveitamento perante a carreira profissional como psicólogo dentro da inversão existencial? Quer dizer, ele como psicólogo, o que seria melhor? O que você indica? Biografias. O que você fala aí? Olha, eu indicaria a biografia do Viktor Frankl, essa daí. Agora, que outras que seriam melhores, eu não saberia dizer, não. Dentro da psicologia existem boas personalidades, tem um busto aqui, ó, do Freud, mas ele não é o melhor, não. Ele fumou. É muito charuteiro. Coitado, o cachorro dele, teve um dia que o cachorro dele nem quis chegar perto do Freud, porque ele estava com um fedor, um buraco na bochecha lá por causa do câncer, não dá. Tem muitas biografias muito ruins dentro da psicologia. A Adriana colocou, o Marcelo reforçou, acho que o Viktor Frankl. O Viktor Frankl. Ele é uma ótima referência. E aí são 2 livros que são interessantes. Um é Em Busca do Sentido, onde ele conta a experiência dele dentro do campo de concentração. E tem um livro que foi lançado, parece que recentemente, é O Que Não Está nos Meus Livros, onde ele faz a autobiografia também. Alberto Betógrafo. Na Fatologia, página 27, última linha. O que significa o aproveitamento da juventude física? Quanto mais jovem você é, mais você tem uma saúde física e energias para você desempenhar aquilo que é necessário. Agora,
a saúde física é um contrassenso, né? Por você tem mais saúde física na juventude e, em tese, menos maturidade. Essa questão do aproveitamento da juventude física é você usar essa energia da juventude física o máximo possível em prol da sua proex e evolução. Você não perder tempo, não perder a energia que você tem na saúde física, porque você pode, justamente esse é o objetivo da Invex, é o aproveitamento máximo que você pode ter desde a juventude. Então, o aproveitamento da saúde física é importantíssimo nisso. Depois, quando chegar lá aos 80 anos de idade, como o professor Valdo aqui, que é uma exceção, a maioria das pessoas de 80 anos de idade não tem a vitalidade, né? E a saúde física, né? Que tem o professor Valdo e outros, e alguns. E alguns. Né? Agora, na juventude, nós temos essa vitalidade. E nós temos... ou podemos estragar assim, através de drogas... O mosquito me picou, está aqui, ó, o negócio aqui, ó. Tá então, certo? Ou podemos estragar a nossa juventude, ou podemos melhor aproveitá-la. Pois é, isso é gravíssimo. Não, agora o pior da história, dessa questão de mosquito, eu estava pensando aqui, né? Que um dia desse, eu conversei com uma pessoa... E a pessoa está se coçando. Eu falei assim, você não tem nada, onde é que você está coçando? Não, Valdo, aqui tinha. É que eu gostei tanto da coceira do mosquito que acabou e eu estou querendo coçar e não tem mais. Quer dizer, existem essas coisas. Então o negócio de picada de mosquito no verão é uma coisa importantíssima para certas pessoas. Fatologia, página 28, quinta linha. Poderia falar sobre o termo automimeses descartáveis? As automimeses descartáveis, seria interessante você ler um verbete chamado antepassado de si mesmo. As automimeses descartáveis são todas aquelas suas características, atitudes, modos de comportamento que são totalmente anacrônicas, fora de contexto, e que você deveria já de ter mudado, já ter evoluído nessa questão. Comportamentos tradicionalistas, comportamentos, teve um verbete aqui nessa semana que foi falado sobre o feudalismo. Então, às vezes, comportamentos feudais, certo? Que você possa vir a ter. Comportamentos territorialistas, dentre muitos outros, são totalmente descartáveis. Agora, Adriano, eu acho que você arranjou um concorrente em matéria de verbete. Tudo que ele fala, ele cita um verbete. O cara já viu tudo igual a você. Você sabe que a Adriana conhece mais o índice dos verbetes e todos os verbetes que existem. Você agora está pintando... Aqui, você promete. Mas é que você é promissor. Não, veja bem. Ele é um jurisconsulto que cita a lei. Você está entendendo, lei? Essa tabela aqui... Você já viu várias vezes, ele falou direitinho. E outra coisa, não falou nenhum verbete errado, pior é isso. Falou tudo certo. Essa tabela aqui, eu tive que estudar bastante para construir essa tabela. Você estudou muito isso. Eu vi que você viu muitos verbetes, porque senão não teria chegado. Tem muita coisa aqui de verbete aqui, ideias excelentes também. Agora, você vê que tem muito verbete explicitando isso tudo, direta e indiretamente, não tem? Agora aqui, ó, na fatologia, página 28, sexta linha. Poderia aprofundar o algoritmo da Recim? Isso é de Portugal para você. Esse algoritmo da Recim é o seguinte: pode existir um procedimento técnico para você realizar a mudança necessária. Recim, a reciclagem íntima, sua reciclagem intraconsciencial. Esse procedimento técnico você pode estabelecer um para você ou pode estudar através da autoconscienciometria como que você pode fazer esse algoritmo. São passo a passo, é um procedimento técnico. Existe um verbete chamado algoritmo, né, que tem, tá o Rômulo aí, né, que fala agora sobre isso, técnica do algoritmo. Na nona linha, o egresso da evolução. A pessoa quer saber, o que faz? Aqui está contextualizado esse Seria assunto. Bom dar endereço aí, você tem aí? Seria bom dar. O egresso da evolução, o aluno da reaprendência, o adolescente voluntário de ser, o jovem na CCCI, são todos... Ela pode dar o endereço que vai ajudar com essa pessoa de Portugal. Certo. São todas
os jovens ou candidatos a INVEX se encontram ou podem se encontrar dentro dessas ICs. A Evolucim você tem aí? Eu vou dizer o site e o e-mail. Tem o e-mail evolucim@gmail.com e tem o telefone 45 2102 1402 e 51 3012 2562. Repita tudo, sempre é bom. Né? Sim. Então, os telefones 45 2102 1402 e 51 3012 2562. E o e-mail é evolucim@gmail.com. Outra questão. Na 10ª linha, a bilibertação inversora. A bilibertação inversora também é um verbete, certo? Eu sabia que ele ia acabar falando, você falou antes. Consiste no seguinte: são duas formas da consciência alcançar a liberdade nessa vida. A bilibertação é que são duas grandes ideias: o domínio das energias e o pé de meia. São duas formas da consciência não se perceber escravizada dentro dessa vida, onde ela vai conseguir liberdade para fazer a sua proeza. Na 4ª linha, a reciclagem existencial na condição de plano B. Então, a INVEX é uma escolha. A consciência intermissivista nessa vida, ela pode optar pela INVEX desde cedo. Agora, se ela se comprometeu demais nessa vida, aí vide os impedidores, os evitações da INVEX, se a pessoa se comprometeu na vida, então existe um plano B, que é a RESEX. Então ela sobra para a Consim a RESEX. Alô, eu gostaria de sugerir aqui no ar. Sim, essa pessoa que fez psicologia e está preocupada com a ProEx, eu gostaria de sugerir a leitura do verbete Consciência Terapeuta e também os capítulos do 700 que fala sobre consciência terapia e aquela sessão sobre sanidade. Você vê que tem jurisconsulta também, não é só você. Existem vários caminhos. Quem é que está com o microfone? Aqui, ó, Pascolim. Aqui, oi. Pode falar. Na fatologia, a última linha da página 27, o autossacrifício técnico. Você pode falar mais sobre isso? O autossacrifício técnico está dentro de verbete também. É o seguinte: existem determinadas situações na sua vida que você tem que enfrentar e que você deve abrir mão. Você deve abrir mão de algumas coisas que já são supérfluas dentro da evolução, dentro da sua ProEx. E tecnicamente você estudou que essas condições são supérfluas. Então, esse autossacrifício técnico é justamente isso: você abrir mão, deixar de fazer, deixar de realizar, deixar de querer situações, coisas que evolutivamente ou do ponto de vista da proexologia não vale a pena mais. É um autossacrifício técnico. E na 7ª linha da página 28, a minimização dos mal-entendimentos. A gente já falou sobre isso. Já respondeu essa pergunta antes. Mas, do ponto de vista da inter-relação, né, o ideal, até mesmo para você evitar conflitos, né, você investir na anticonflituosidade, você minimiza os mal-entendidos, visando conhecer a pessoa, entender, priorizar a empatia, compreender a forma que o outro pensa, como que o outro pensa. Desse modo, você vai conseguir, ao máximo, minimizar os mal-entendidos. Marcelo, aqui na página 29, Sindromologia, eu queria que você falasse um pouco sobre a síndrome do canguru.
Como é que fica isso? A síndrome do canguru... Como é que fica isso aqui dentro do verbete? Isso. A síndrome do canguru é um comportamento que está ficando cada vez mais comum dentro da sociedade do jovem continuar na casa de seus pais, na boa vida da casa de seus pais. Às vezes tem 30 e lá vai fumaça anos e continua morando na casa dos pais. Canguru recebe esse nome de canguru justamente fazendo alusão a essa imagem, né, do canguru, de que continua na bolsa da canguru mãe. Da família, né? Na bolsa então, materna. há um processo ainda de dependência de ambas as partes. Tanto da família com este jovem, quanto do jovem com esta família. E isso é totalmente dispensável do ponto de vista evolutivo. Com certeza. Tá bom, obrigada. Poderia explicar sobre o fenômeno que estou vivenciando? Praticando o EV, tenho notado muita coceira no nariz e as mãos ficam endurecidas. Olha, isso aí é ectoplastia. É bom você anotar, ver o que faz. Agora, procura fazer desassimilação das energias, diz assim, quando acabar as suas manobras. É o jeito de você limpar isso aí. Agora, a coceira é típica do processo assim de nariz. Isso aí é por causa da ectoplasmia que sai da pessoa. E mãos endurecidas é a mesma coisa também, por causa do processo de efeito físico. Ouve-se muito conselho de que se deve ter pensamentos positivos para que as coisas aconteçam, melhorem, para que se possa ter sucesso e inverter situações difíceis e de necessidade. Pergunto, se realmente isso funciona? E caso sim, como? Você quer falar sobre isso? Sim, o pensamento positivo funciona. Existe um estudo sobre o efeito placebo, por exemplo. O efeito placebo prova que o pensamento positivo, a crença de que vai ter resultado positivo, interfere na própria saúde da pessoa. Portanto, das ideias da sociedade aí que mais contribuem para a melhoria da pessoa, a ideia do pensamento positivo é muito boa. De fato, funciona. Em Neossinapsologia, página 29, poderia relatar sobre o afloramento das neossinapses e neopatamar heurístico? Aqui, no caso do inversor, quanto mais ele estudar, mais colocar mais investir na sua ProEx e buscar as GESCONs, a cada nova GESCON, ele vai perceber o aparecimento de neossinapses num patamar mais evoluído, com ideias mais avançadas, diferentes da que eles tinham antes. Na Fatologia, página 27, 8ª linha, poderia discorrer sobre o enfrentamento do contrafluxo social? O enfrentamento do contrafluxo social são ideias como família, casamento, filhos, no caso dos homens, o militarismo, enfim, são ideias que a sociedade impõe a todos os jovens e que não necessariamente precisa ser seguido. Então, tem que enfrentar isso e sair numa boa, tentar sair o máximo ileso possível disso. Ainda na Fatologia, página 28, 4ª linha, poderia comentar a importância da superação do porão consciencial na INVEX? O porão consciencial é aquele período, na verdade, existe um período de grande imaturidade que é próprio da consciência jovem, que é um período na qual as características que mais aparecem são aquelas características ainda não muito evoluídas, muito de bicho, muito de instinto, até mesmo porque está havendo um processo de afirmação da própria personalidade. Então, há muito a necessidade de superação desse período de porão. Essa ideia de porão, ela existe justamente porque é
são todas aquelas situações que são as mais baixas, as mais guardadas, empoeiradas, está lá no porão, aquelas coisas mais sujas que tem. É aquilo que em geral aparece numa primeira fase da vida que deve ser superado. Posso estar com guias cegos pelo fato de estar ministrando aulas no ESD de um centro espírita? Olha, aí é um problema de você perguntar o que você está ministrando, o que você está falando e qual o conteúdo e o resultado disso, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Qual é a antena que está ligada aí, qual é a afinidade que tem? Pois é. Tem que pensar a questão do holopensene do ambiente. E o que você está ministrando lá? Se você está falando sobre o quê? Isso é muito importante você perceber. Se é sobre espiritismo, você vai estar, quem vai estar te ajudando? Consolação, esclarecimento. Exatamente, a diferença entre Tares e Tacom. Então, isso é muito sério. Você tem que ver o que realmente o conteúdo que você está querendo passar para as pessoas. Qual que é? Esse é o mais sério. Marcelo, Melissa. Posso perguntar? Na página 29, em enumerologia, a queima sadia de etapas. O que seriam essas etapas? Existem, no estudo do desenvolvimento humano, existem etapas na vida, certo? Então, do ponto de vista da Invexis, o praticante da Invexis, ele pode queimar algumas etapas, ou seja, passar mais rapidamente, ou às vezes nem precisa ter determinadas experiências, porque ele estudou e viu que essas experiências não são evolutivas, não são necessárias. Então, pode haver a queima de etapas. Pascoalinho, aqui ó, posso tentar? Parabéns aí pelo verbete, né? Obrigado. Muito bacana. É uma pesquisa que você já vem fazendo há bastante tempo, né? Bem interessante. Aqui no Antonimologia, eu sugeriria, se você achar interessante, colocar freio evolutivo, né? Porque o propulsor é um mecanismo, de repente freio evolutivo poderia ser também um antônimo que aumentaria. Na página 28, lá na fatologia, você colocou, né, a Sinvexis, depois colocou Sinvex e Sinvex com S, né, que é o congresso e a semana. Certo. Não sei se você não acharia interessante colocar a descrição para que as pessoas que não conhecem, né, possam saber, né, se trata do Congresso Internacional de Inversão Existencial, que ano que vem vai ser o 10º, né, e semana da Invex também, né, igual você fez no Asinvex. Né. Certo. Tá. No caso aqui, em outros verbetes, também apareceu apenas a palavra. Tá. Né? Então, não me ocorreu de colocar por extenso. Certo. Aí depois a gente vê com a Rosa. Tem muitos verbetes que a gente tem por extenso. Sim. Já existe. Tá. Outra coisa, Pascoalinho, no caso ali do Principiologia, eu queria que você comentasse sobre esse princípio evolutivo do devagar e sempre. Esse princípio evolutivo do devagar e sempre é quase como uma filosofia de vida que eu tenho para mim desde que eu me conheço por gente, né? Eu penso que essa estratégia evolutiva é uma estratégia muito, muito avançada, porque você, de acordo com as suas condições que você possui, devagar e sempre você vai fazendo e vai avançando e vai avançando e vai avançando. Agora, eu estou tentando acelerar um pouquinho esse devagar, certo? Para ficar um pouco mais rápido e sempre, né? Que eu acho que esse que seria o ideal. Isso é porque nós estamos falando ultimamente da autotacritmia. Exatamente. A gente entende você, entendeu? Marcelo, aqui no ar. Você poderia comentar mais sobre o item 20 da tabela do perfeccionismo e o oposto negligência e o detalhismo como propulsor? Então, detalhismo e perfeccionismo são dois verbetes da enciclopédia, né? Dá para estudar, só aí já dá para estudar. Mas a consciência que é perfeccionista, certo? Ela, na tentativa de superar o perfeccionismo, ela pode cair num outro extremo, que seria o extremo da negligência, de ela se comprometer e não realizar, certo? Então também são condições, as duas são condições patológicas, não evoluídas. O que ela deve investir? O que a Consim deve investir para superar ambas? Deve investir no detalhismo. Detalhismo não é igual a perfeccionismo.
é um exercício de auto-organização, bem eficaz, certo? É nisso que ela deve investir. Seria a negligência, então, seria uma consequência dela ter se comprometido com uma coisa e não fazer. E não fazer. Isso também tem relação com o jovem, né? De querer fazer tudo. Principalmente no inversor, a gente observa muito essa questão, né? Se você observar bem, nessa coluna do impedidor da INVEX, não são mais 24, na verdade são 48 características que o inversor pode ter, certo? E que na tabela do propulsor seria a ideia que deveria investir para resolver o problema do impedidor. Eu acho que a Sinvex devia de nomear o Marcelo como porta-voz da turma. Ele está muito bom para explicitar as coisas, está mais do que os outros já falaram aqui. Você não enrola e vai direto no assunto. E outra coisa, não está falando com jurisprudência, porque ele mostra qual a lei que tem, a linha tal, artigo tal, estatuto tal. Naquele caso, tenho 35 anos e já fui militar do Exército durante 7 anos em um batalhão de Belo Horizonte, de uma energia terrível, devido principalmente à Revolução de 30 e outras coisas que aconteceram desde sua construção. Sofri terrivelmente assédio de todas as formas no local durante esse período. Não sei se tenho culpa do cartório ou foi apenas uma escolha errônea nessa vida. Sinto que ainda resta uma energia ruim da época. Isso foi de 955 a 202. O que fazer para me libertar de vez das energias desse período? Olha, o melhor que você faz, você está na fase agora justamente de assumir, acabar com a preparação e fazer a consecução da sua PROEX. É a hora executiva. Então, veja, seria bom você ver o que você vai fazer como profissão daqui para frente. Se dedicar a isso, pôr uma pedra no assunto, esquecer o passado, julgar os bagulhos energéticos dessa época, tudo dá um jeito de queimar ou enterrar alguma coisa disso. Isso é que é o melhor que você pode fazer. E olha agora na nova profissão, o que você faz e vamos em frente. Porque ele não falou o que ele está escolhendo, ele não disse. Qual grau? Ele está muito novo. Outra coisa que é bom a gente falar, você está com 35 anos, todo mundo está vivendo 100 anos aí. De modo que você tem muita coisa pela frente. Você pode começar na estaca zero, agora na execução, uma nova vida com uma nova profissão. Por que não? Qual o grau de involucramento que deve ter o intermissivista inversor na política nacional e internacional? Como o Verbetógrafo promoveria esse involucramento, se for o caso? Involucramento, aqui está usando a técnica de espanhol. Você sabe que isso aqui, involucramento, é coisa de espanhol. É invólucro, o envolvimento. Né? Tem que estar sempre atualizado, up to date. Então tem que estudar, ler notícias, acompanhar sites de notícia, no iPad também, né? Mas tem que estar atualizado com notícias, estudando bastante sobre a política, sobre economia, sobre sociologia, para entender o que acontece. Essa pessoa lê jornal todo dia. Ela sabe tudo isso. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. E desde cedo tem que fazer isso. Desde cedo a gente tem que acompanhar. Para desenvolver uma crítica sobre a política, uma crítica sobre a sociedade, uma crítica sobre a economia. Isso é importantíssimo. A gente precisa saber se posicionar perante as situações que acontecem. Marcelo, Melissa, na página 31, o número 12, na verdade é uma dúvida, tá? Auto-omissão, não teria que ter um hífen ou tirar um dos os ali, assim como em auto-organização? A escrita, o com fora aqui, está correto, porque se for tirar um O, fica automissão. Ah, entendi. E por isso que tem que ter 2 Os. E aqui. O hífen não vai também? O hífen não vai aqui também, está correto. Tá. Outra questão, na página 28, em Principiologia. O princípio de qualquer momento ser propício à mega decisão evolutiva. Agora mesmo você pode estar refletindo sobre uma necessidade evolutiva sua,
o seu momento evolutivo e tomar uma decisão que vai impactar toda a sua vida. Então, a qualquer momento nós podemos fazer isso. Em considerar todas as decisões como decisões em cima do lance, assim, fazer sempre na hora, não deixar para depois, né? Por isso que é importante a pessoa não tomar qualquer decisão, tomar decisão de qualquer jeito. Pensar, refletir muito bem, porque se tomar decisão, tem que ser aquela decisão que tem que ser forte. Você tomou decisão, acabou, mudou. Não tem volta. Não tem negocinho para fazer depois. Isso é o mais importante. Marcelo, eu queria elogiar também a sua, como o Valdo falou, o porta-voz. Acho que não só para a INVEX, mas para toda a CCCI, é um aspecto que você quebra a formatação, uma super formatação que muitos de nós temos aqui, que há muita formatação, então você consegue conciliar. Você é direto, bem-humorado, preciso e tem a didática. Parabéns aí, congratulações. Muitas graças, jornalista. Porta-voz. Já que ninguém está falando, posso falar algo que eu vejo que é importante? Pode, não, pode. Parece que alguém quer falar, não. Marcelo? Na página 30, na argumentologia, recinologia, houve um momento que você falou, não fez assim, tipo assim, você fez oralmente, logicamente, um gráfico dessa passagem de trafar para trafor, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco, e ainda pergunto, poderia nesse espaço também ressuscitar ou acordar o trador também? Sim, é possível. Agora veja, todos nós somos constituídos de traços de personalidade, pensando na ideia da consciência poliédrica. Todos esses traços, eles podem ter faces maduras ou imaturas. Ou mesmo traços que ainda você nem sabe, nem descobriu ainda que existe dentro de você. Essa passagem do trafar, de algo negativo e imaturo para maduro, para a maturidade, ela, em geral, ela não é linear, ela não acontece fácil, ela não é assim, de uma hora para outra resolvi, agora isso é uma força, é uma fortaleza dentro de mim. Não é assim. Em geral, existem muitos percalços, muitos altos e baixos, até a gente estabelecer aquele traço como algo que a gente pode contar. Então, não é linear. Pode existir algum traço que numa vida anterior você desenvolveu bem e nessa vida você esqueceu que existe, mas está dentro de você, que é esse traço dormente. Então, isso é pior ainda, porque você não se descobriu. Então, a receita para isso seria muita autoconscienciometria, né? Que a gente poderia fazer para descobrir o que tem está adormecido para poder utilizar. Porque eu vejo hoje, o Valdo sempre falava assim, não, vocês aqui são daqui, dessa massa aqui que vai sair os próximos despertos, não sei o quê. Eu achava que não era bem assim, desconfiava e tal. Hoje você está admitindo. Hoje eu estou admitindo que isso é grande verdade. Você já viu o cebolão que ele tem no pulso? Ele mudou muito. Alguém tem relógio daquele tamanho aqui? Eu garanto que o dele é maior do que o de vocês. Aí, ele anda com cebolão. Ele melhorou muito. É outra condição. A situação... Você está muito mais organizado, disciplinado, ponderado. E outra coisa, você aumentou o seu dicionário cerebral de uma maneira... Porque antes, ele sempre foi bom para ver as coisas, sempre foi detalhista. Eu sempre observei, você lembra que eu te falava nisso? Você tem que se dedicar ao processo detalhista. Mas hoje não, ele está muito mais maduro, né, da história, as abordagens são outras. Agora, olha, o que eu fiquei impressionado é o cebolão dele. Veja, ninguém aí tem um tamanho de relógio desse. Ele está andando com um Big Bang no braço. Agora, ao ver Betógrafo, sobre a questão de ser a reciclagem um plano B, seria a Ressex menos meritória do que a INVEX no que concerne o complexo e a FEC? Yes, por que não? A tendência é isso mesmo, mas depois você fala. De que maneira ser inversor ou reciclante altera o mérito do completista?
Não, aí é o processo daquilo que eu falei, estereótipo, rótulo. Dados os desvios de PROEX, qual seria a repercussão multidimensional da consciência que consegue recuperar, retomar e se realinhar no cumprimento da sua tarefa? Ok, vamos pensar que você está agora no curso intermissivo. Você é uma consciência. E são apresentados a você diversas possibilidades de como viver melhor esta vida. Então, explicam para você um monte de técnicas que existem. Existe, dentre essas técnicas, uma técnica que você vai priorizar desde o início da sua vida aquilo que é mais evolutivo. No extrafísico, qual técnica você escolheria? Eu escolheria INVEX, certo? Eu acho que a maioria dos intermissivistas escolheria INVEX. Então, é uma opção, por isso que a INVEX é uma opção. Você escolhe a INVEX. Agora, você está vivendo essa vida e já se comprometeu com esta vida, nessa vida com alguma coisa que é um antes e depois. Não existe mais para você a opção da INVEX. Existe sim algo que é inevitável a você, caso você queira priorizar a evolução, que é a reciclagem existencial. Eu vejo que existem muitos estudos, né, sobre INVEX. Existe até uma IC que estuda INVEX. Existem pesquisadores que pesquisam a RESEX, mas são poucos ainda, enquanto técnica, certo? Eu penso que deveria de haver mais estudos e mais aprofundados sobre a RESEX. Marcelo, alô? Marcelo, fala. No verbete, aliás, na folha que o professor Valdo trouxe, tem o ciclo preparatório da PROEX, fase executiva, fase acabativa, né? Fase preparatória, fase executiva e fase acabativa. Eu queria, assim, ver o que você já refletiu, as questões do planejamento da INVEX com relação a essas três fases, o que você vê de diferença da fase preparatória, da executiva e da acabativa. Muito bem. Eu sei que a gente não chegou lá ainda, mas assim, o que a gente já pode ir pensando para preparar essas fases aí mais para frente? Certo. A questão da fase, o estudo da PROEX, né, se percebe que há essas fases. Né? A fase preparatória é tudo aquilo que você precisa desenvolver ou ter desenvolvido para executar a contento a sua PROEX, né, na fase executiva. Essa fase preparatória não necessariamente se resume a estudo, aquilo que você estuda, mas é tudo aquilo que você vive, enfrenta, né? Dentro dessa fase preparatória, você não pode de modo algum negligenciar, dentro da condição aí do estudo do karma, do holokarma, você não pode negligenciar o ego-karma. Então, dentro dessa fase preparatória, você tem que resolver o ego-karma, certo? Eu vejo que é uma condição principal aqui. Em vez de se preocupar com os outros, que os outros estão melhores que eu, que os outros já conseguem fazer isso, que os outros já conseguem fazer aquilo, você tem que se preocupar em resolver o máximo possível as suas pendências, certo? Isso é o mais importante na fase preparatória. Já na fase executiva, que o inversor tem condições de antecipar, é você fazer o que você precisa fazer. E a condição da fase acabativa, é importantíssimo você cuidar da sua saúde física e mental para que você tenha longevidade suficiente para chegar bem na fase acabativa, certo? E não cair nos pedaços. Tá, obrigado. Gente, hoje eu estou recebendo aqui uma turma e eu queria, que eu devo muito a eles, que é gente da minha família de Curitiba. Agora, estou falando mesmo, é família mesmo, para valer. Essa aí não é a família apenas consciencial, não, é mais. E eles estão vindo aqui a primeira vez, inclusive tem a Bibi, que é essa jovem cheia de vida que está ali, uma grande desenhista, que é fora de série. E ela, hoje, é que está conhecendo aqui, sabe? De modo que eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela. A Bibi é uma grande desenhista, sabe? Desenha tudo, tem vocação para desenho.
Você sabe que eu também era igual ela, pequeno. Hoje eu já estive trabalhando com ela ontem, sabe, em desenho, mostrando como é que é e tal. Ela é boa. Eu fiz desenho e fiz o teste com ela. Tem muitos adultos aqui, se eu for fazer um teste, eles vão rodar. Menino, a idade dela foi em cima do lance. Entende? Ela é boa. Porque eles têm que ver o processo de detalhe em matéria de desenho. Isso é muito importante. Vocês foram às cataratas, está tudo bem por lá? As águas estão correndo? As águas estão correndo. Alguém tomou banho. Ah, tomou banho lá? Foi muita. Mas olha, com você nós estamos falando para todo mundo aí fazer mais 10, mas eu acho que para você é pouco, né? Você tem que fazer mais. Você não acha? Esse aí não tem jeito. Não adianta chorar as mágoas, tem que colocar mais do que 10, tá certo? Nós esperamos que você já está encaminhado o próximo. Já? Então tá. Eu peço a você para apertar o meu amigo, tá entendendo? Para ele vir aqui, porque ele é muito bom para expor. Você é das pessoas boas que devia te falar mais aqui, participar disso. Às vezes ele vem aí e fica calado. Eu às vezes mexo com ele, você já viu? Algumas vezes. Que ele é bom para expor. Aí, o Cláudio viu logo o seu, você está entendendo? O seu talento. Vamos pôr isso para frente. Isso é muito importante. Então, ó, eu espero os 10 próximos para o ano que vem. Tá certo? O que você acha? Vou até o ano que vem para ele? É uma boa. De jurisconsulto para jurisconsulto. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 143 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 26 perguntas online e tivemos 5 votos online. Hoje teremos os recados da Laisa sobre o curso Prática da Tridotação na Invexis, o Antônio sobre a prova geral da Conscienciologia, a Isabel Manfroy sobre a sucessão na Unicim, o Loche sobre o curso Balanço Existencial e o Flávio Amaral sobre a Vila Consciência, a Assembleia a ser realizada. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Laisa e antes de falar do Prática da Tridotação, eu gostaria de informar que a Sinvex, no próximo final de semana, realizará o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que é um curso em que a gente apresenta as bases da técnica da Invex, que houve muitas dúvidas hoje durante a tertúlia com o verbete de hoje. Então, nós disponibilizamos aí para vocês este curso. O e-mail para contato é contato@sinvexis.org. E o convite principal é que no ano que vem, em 2012, a Sinvex terá 2 grandes comemorações. Em fevereiro, nós estaremos comemorando os 20 anos de Greenvex. Então, o primeiro Greenvex foi fundado em 1992, lá no Rio de Janeiro, e a gente vai estar fazendo essa comemoração dentro da Semana da Max ProEx, no dia 21 de fevereiro, logo após o Balanço Existencial. E dando sequência a essas comemorações, do período de 23 a 26 de fevereiro, nós realizaremos o curso Prática da Tridotação na Invex, com a biografia JK e os bastidores da construção de Brasília. Este curso, ele tem alguns diferenciais. O primeiro deles é que é o primeiro curso em que a Sinvex estudará uma biografia de um pesquisador voluntário da Conscienciologia. Então, é a primeira biografia que nós temos publicada hoje, com foco no paradigma consciencial. E um outro grande diferencial desse curso é que o autor da obra, o professor Alexandre Nonato, também será o professor do curso. Então é um momento em que nós vamos poder aí tirar dúvidas diretas com o autor da obra e fazer, né, conexões disso com a nossa aplicação da técnica da Invex e também da Resex. E essa personalidade que nós estamos estudando no Prática tem uma grande correlação também com a Sinvex nesse momento que a gente está no momento de implantar o campus de Invexologia. E o JK é um grande exemplo de perfil empreendedor e realizador. Ainda nesse ano de comemorações, a gente vai ter o 10º Sinvex, como o professor Marcel comentou aqui durante a tertúlia. É um evento para nós de grande significado, porque é o primeiro congresso internacional
científico na Conscienciologia alcançar a 10ª edição, e a gente sabe que é uma grande responsabilidade e é de grande importância aqui para a comunidade. E a gente gostaria de convidá-los a apresentarem seus trabalhos. A gente está com a chamada de trabalhos aberta, e o prazo de entrega das pesquisas pessoais é até 11 de dezembro, que é o dia da prova da Conscienciologia. E para afirmar, né, esse convite, nós, simbolicamente, a Sinvex, estamos entregando alguns presentes, né, lá no hall do tertuliário. Então, nós convidamos vocês, tertulianos, né, a levarem o seu presente para estarem conosco nesse ano de comemorações, que é o ano de 2012. Obrigada. Boa tarde a todos. O Conselho de Intervoluntariado vem apresentar à CCCI o resultado do processo sucessório da Unicim. Foram indicados 23 voluntários da Cognópolis Foz, todos com perfil compatível para exercer o cargo de secretário-geral da Unicim. Alguns foram entrevistados e forneceram valiosas sugestões para a Unicim. Outros já decidiram de imediato, já declinaram de imediato devido à sua agenda pessoal já preenchida por inúmeros compromissos. E, finalmente, a Unicim dispõe do voluntário e professor Marcelo Silva para a função de secretário-geral no próximo triênio e gestão 2012 a 2014. Desta forma, convidamos a todos os voluntários para o colegiado de intercooperação da Unicim, que ocorrerá no dia 11/12, domingo, o dia da prova, à tarde, né? A partir das 15 horas no discernimento, para confirmação deste candidato e sua eleição ao cargo de secretário-geral da Unicim. Agradecemos a todos que participaram direta e indiretamente para o êxito desta escolha e perfeito modus operandi de ajuste entre o perfil adequado e o cargo em questão. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós queremos lembrar a realização da 6ª Prova Geral de Conscienciologia, agora no dia 11 de dezembro, domingo, 8 horas da manhã, no discernimento. Nós queremos também convidar os teletertulianos para a realização da prova em outros locais, além de Foz do Iguaçu. Como no ano passado foram realizados em 5 locais, esse ano 4 já confirmaram: Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Então, se houver outros locais interessados na realização da prova, por favor, entrar em contato através do e-mail tertulias@caec.org, ok? O Sr. Losch vai reforçar esse convite. Pessoal, só lembrando, do ponto de vista aí de cada pesquisador, a prova é interessante porque é um ótimo instrumento para aferição do nível do seu conhecimento hoje das verpons da Conscienciologia. Então é importante para fazer um balanço de como você está, se você está up to date em relação ao que está se discutindo dentro da Conscienciologia. Então pensem nisso e participem desse grande evento que é a prova da Conscienciologia na sua 6ª edição. Queria aproveitar também para convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora em 2012, próximo ano, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no período do Carnaval, de sábado a terça-feira de Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, conquistas, omissões, realizações. E a partir daí, estabelecer um saldo dos resultados que vem obtendo na sua programação existencial. São 4 dias intensos, com uma série de atividades. Nós vamos ter talk show com o professor Lísias Pires, que irá falar sobre a condição da personalidade consecutiva dentro da família. Nós vamos ter também oficina de consciencioterapia e proexis, com o professor Hernande Leite. Nós vamos ter também o Marco Antônio, também consciencioterapeuta. Nós vamos ter também Cine Proex com o professor Ivo, tudo isso dentro do curso, e uma série de conferências. Por exemplo, a professora Milena Mascarenhas irá falar sobre o arrimo energético dentro do contexto da família, dentre outras apresentações. Então, convidamos a todos, 18 a 21 de fevereiro, Balanço Existencial aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento Cognópolis. Obrigado. Boa tarde.
Em nome do condomínio Vila Consciência, gostaria de chamar a todos aqueles que são condôminos, que possuem lotes, residências ou estão construindo naquele condomínio, para a Assembleia Extraordinária, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 26 de novembro, às 15 horas, no Discernimento, no Auditório Novo, que era a antiga Sala da Roper. É de grande importância, tem assuntos de extremo interesse de todos os condôminos. Aqueles que são de outras cidades, quiserem delegar algum representante, podem até fazer uma procuração manuscrita mesmo, com assinatura, e mandar também uma cópia de algum documento onde conste a assinatura para a gente poder comparar e registrar nos atos. Então, fica novamente o convite. Sábado que vem, às 15 horas, no Discernimento, Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Vila Consciência. Muito obrigado. E para amanhã teremos o verbete Arquitetura Reparadora, a especialidade Acertologia, a autora professora Dulcidal. Obrigado pela sua presença e até amanhã.